Êxodo capítulo 14. No capítulo 13, o capítulo anterior, nós lemos consagração dos primogênitos. Agora, vamos ler, o faraó volta a perseguir Israel. Então disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel, Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo, e eles exclamaram, que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfalmente. Versículo 9. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés. Não havia talvez um número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo, não temais, permanecei firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Veja só, permanecei firmes e vereis, versículo 13. Aqui está um dos pilares teológicos da fé. O povo de Israel, havendo finalmente obedecido à chamada de Deus para sair da escravidão e servi-lo de todo o coração, se viu numa situação humanamente impossível por ter seguido as orientações do servo de Deus. Então chegou o momento de parar de debater, de parar de se entregar à ansiedade e ao desespero e começar a tomar posse desta fé firme e dinâmica, que embora pareça ser passiva e estática, como abre aspas, acalmai-vos e fiqueis calados, fecha aspas, é na verdade o canal pelo qual a plenitude do poder do Senhor intervém. É na verdade o canal
pelo qual a plenitude do poder do Senhor intervém. Aqui está uma ilustração da fé salvadora, que aceita a obra do Senhor Jesus como única, suficiente e absoluta, e não se apoia em qualquer capacidade humana. A promessa da libertação já fora ordenada, agora é só marchar para frente, sem olhar para trás. Gênesis 19, 26. Com plena confiança em Deus. Sempre será esta a melhor atitude de fé em ação. Tiago 2, 14, 26. Aqui leremos. As atitudes demonstram a fé. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Veja só, o autor aqui não está afirmando que as boas obras podem salvar algum ser humano, não é isso. Interpretação essa equivocada que induziu Lutero a rejeitar essa carta como canônica por algum tempo, ok? Tiago afirma que a fé sincera e viva se manifesta naturalmente por meio de boas obras, assim como a vida no corpo se demonstra a partir do trabalho da respiração, no bater do coração e de tantas outras funções do organismo vivo. Efésios 2:10, Romanos 3:24. A obra da fé é a obediência, confiança no Senhor. Continuando, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer de entre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Então, esta ilustração, veja só, esta ilustração sobre uma fé inócua forma um instrutivo paralelo com a ilustração do falso amor, apresentada pelo apóstolo João em sua primeira carta. Então, uma fé inócua. A palavra inócuo significa, no dicionário, que não causa dano material, físico, orgânico, que não é nocivo, prejudicial. O sinônimo de inócuo é abnóxio, inerme, inocente, inofensivo, manso. Ou seja, é uma fé incompleta. Ok? É uma fé incompleta. Porque a fé completa é uma fé com obras. E a obra é a obediência, é a confiança no Senhor. Então, uma fé inócua forma um instrutivo paralelo com a ilustração do falso amor, apresentada pelo apóstolo João em sua primeira carta. Só estou relendo aqui. Entretanto, veja só, Tiago conclama cada cristão a colocar sua fé em prática. João, da mesma forma, nos exorta a amar não apenas com palavras, mas mediante atitudes concretas. 1 João 3,17. Continuando, versículo 17. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Qual é a obra da fé? É a plena confiança no Senhor, a obediência no que Ele manda fazer. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Veja só, Tiago demonstra toda a sua formação judaica ao expressar sua fé monoteísta, o mais importante dos credos do judaísmo, conhecido em hebraico como Shema, o grande convite para que a humanidade, entre aspas, ouça que há um único e todo-poderoso Deus, Yahvé. Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29. Continuando, versículo 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem sensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Veja só, ao analisarmos
este versículo dentro do contexto, fica claro que Tiago está usando um fato histórico, reverenciado por toda a comunidade judaica, para reforçar seu argumento de que a fé genuína tem como resultado natural o bom procedimento e as boas obras. É importante notar que o ato de fé de Abraão ocorreu de ele responder afirmativamente à solicitação de Deus, comprovando que a fé que já habitava no coração de Abraão era pura e verdadeira. Ok? Então a fé salvadora produz atitudes divinas. É a obediência ao Senhor, é a confiança no Senhor. Gálatas 5:6, aqui leremos: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Continuando, versículo 22: vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Você veja, o grande propósito de Deus é que o ser humano seja seu amigo, de forma voluntária e sincera. Abraão foi uma dessas pessoas, segundo Crônicas 27. E nós também podemos ser amigos de Deus mediante nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho. João 15:14. Versículo 24: observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Repito, observar que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por ela falar, por ela dizer que ela crê. Infelizmente, algumas pessoas afirmam que creem em Deus apenas para dar seguimento a uma tradição familiar, ou por mera compreensão intelectual, ou ainda por conveniência. A fé legítima e aceita por Deus nasce do arrependimento, brota no coração e floresce por toda a alma e produz frutos de justiça, que são as boas obras e atitudes. Mateus 3:8, Mateus 7:16, João 15:2. Mateus 3:8, aqui leremos: produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. E olha só no versículo 2: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É o início aqui do ministério de João. Começa seu ministério no deserto da Judéia, uma região árida e estéril, ao longo da margem ocidental do Mar Morto. O reino dos céus sinaliza o domínio do céu e dos seus valores sobre a terra e o sistema econômico, político, social e religioso mundial. O povo judeu da época de Cristo esperava esse reino messiânico, abre parênteses, ou davídico, fecha parênteses, e seu estabelecimento. Foi exatamente esse o reino que João anunciou como, entre aspas, próximo. A rejeição de Cristo pelo povo adiou sua plena concretização até a segunda e eminente vinda de Cristo, Mateus 25:31. O caráter atual do reino está descrito na série de parábolas, abre parênteses, histórias com objetivos didáticos, fecha parênteses, contadas por Jesus em Mateus 13. Então, voltando aqui, a fé legítima e aceita pelo Senhor, ela nasce do arrependimento, depois brota no coração e floresce por toda a alma e produz frutos de justiça, que são as boas obras e atitudes. João 15:2. Aqui leremos: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Ele limpa. Jesus aqui faz um jogo de palavras. Em grego, katairei, abre parênteses, limpa, fecha parênteses. Pode ser também apoda, que tem o sentido de, entre aspas, puros, ou, entre aspas, limpos, abre parênteses, katarroi, fecha parênteses.
Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unido a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo, queimados. Veja só, os ramos da videira nada produzem, só servem para dar e sustentar as uvas, ok? Sua madeira seca para nada serve, não é útil para nada, a não ser para queimar. Continuando, se permanecerdes em mim, e aqui é Jesus falando, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Em grego, aqui ó, palavras, logos, é o ensino completo de Cristo, e rêmata são seus pronunciamentos individuais que compõem o todo. O verdadeiro discípulo tem suas orações atendidas e o Pai é glorificado. Versículo 8. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. O que glorifica meu Pai é o que deis fruto. O fruto aqui é viver à semelhança de Jesus, viver à semelhança de Cristo. Gálatas 5:22. Qual é esse fruto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Voltando em Êxodo, foi o versículo 14, vou repeti-lo: Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados, onde nós lemos aqui: permanecei firmes e vereis. Aqui está um dos pilares teológicos da fé. Só recapitulando aqui, então esse é o momento que vivemos, é o momento certo para parar de debater, parar de se entregar à ansiedade e ao desespero e começar a tomar posse desta fé firme e dinâmica, que embora pareça ser passiva, estática, mas na verdade é o canal pelo qual a plenitude do poder do Senhor intervém. Poder do Senhor intervém. Aqui está uma ilustração da fé salvadora que aceita a obra do Senhor Jesus como única, suficiente e absoluta, e não se apoia em qualquer capacidade do homem. A promessa da libertação já fora ordenada, agora devemos marchar para frente, sem olhar para trás, com plena confiança em Deus. Sempre será esta atitude a melhor atitude de fé em ação. Aí onde nós lemos lá em Tiago 2, 14 ao 26. Voltando aqui, versículo 15: Deus abre o mar para seu povo. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército em seus carros e cavaleiros. Glória a Deus. Nós não devemos reclamar, nós temos que agradecer pela dificuldade que nós estamos passando, porque tudo tem um propósito diante do Senhor. Pode ter certeza que o nome dele será glorificado. Então nós devemos perseverar no Senhor Jesus. Graças a Deus. Versículo 18: e os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no faraó, e em seus carros de guerra e em seus cavaleiros.
Versículo 19: Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Salmos 66, 6. Aqui leremos: O mar ele transformou em terra firme, a pé atravessaram o rio, ali nos alegramos nele. Ele governa eternamente com seu poder, seus olhos vigiam as nações. Não se gloriem os rebeldes. E repetindo aqui o versículo 6, o mar ele transformou em terra firme, a pé atravessaram o rio, ali nos alegramos nele. Voltando, versículo 21 de Êxodo 14: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Na outra versão, da Almeida, está escrito: Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Versículo 22, voltando aqui na King James: Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Na outra versão, na Almeida: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Veja só, vamos ler aqui em 1 Coríntios 10, 1. Aqui leremos: Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre os pais, abre parênteses, ancestrais, fecha parênteses, daquela geração de israelitas. Milhares de pessoas que foram testemunhas oculares dos portentosos feitos de Deus quando libertou seu povo da escravidão do Egito. Os antepassados dos judeus tiveram o privilégio de andar debaixo, sob a nuvem, andar debaixo da direção pessoal de Deus no deserto, onde estamos lendo agora, e provar a redenção ao atravessar o mar rumo à terra prometida. Glória a Deus. Vamos ler também em Hebreus 11, 29. Aqui leremos Hebreus 11, 29. Está escrito assim: Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Voltando em Êxodo 14, agora continuando, versículo 23. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Versículo 24. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. Veja só na outra versão: E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu
o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Alvoroçou o campo dos egípcios. E aqui lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. Versículo 25, agora na King James de novo. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então, você veja, Deus, Ele comanda toda a história. Deus tem sobre ele todo o comando, todas as coisas. Você veja aqui que, nesse exemplo, Deus, ele lançou uma grande confusão e temor entre os homens do faraó. Depois ele emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fez-los andar com muita dificuldade. Entendeu? Então, agora continuando, então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Versículo 26. Então Yahvé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros. Versículo 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. Então aqui sabemos que todos os egípcios pereceram no mar. Todos. Versículo 28. As águas voltaram-se e cobriram os carros e cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Nenhum deles ficou vivo. Todos morreram. Versículo 29. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Na outra versão fala: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Versículo 30. Naquele dia Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Veja só, na outra versão: assim salvou Israel naquele dia da mão, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Vamos ler João 2:11. Aqui leremos: com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ali foi o primeiro milagre de Jesus. Vamos ler Êxodo 19:9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Tinha anunciado a palavra ao seu povo. A palavra sabemos que é Jesus. Mateus 17:5, na transfiguração de Jesus, olha o que está escrito: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo:
Este é meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Referindo-se a Cristo. Na outra versão da Almeida está assim, E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, com quem me comprazo, escutai-o. Em 2 Pedro 1,17 vai falar sobre a supremacia da palavra de Deus. Versículo 17. Vamos ler o 16 primeiro. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro aqui afirma que sua mensagem baseia-se em 2 fundamentos, 2 pontos. Ele acompanhou pessoalmente a Jesus em seu dia a dia na terra e presenciou, abre parênteses, juntamente com João e Tiago, fecha parênteses, o milagre da transfiguração como prenúncio efetivo do reino. E o testemunho fidedigno e inerrante da palavra de Deus. Lucas 9, 2-8, Mateus 9, 28, 35. Agora o versículo 17, 2 Pedro 1. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória que foi dirigida a vós, que declarou, Este é meu filho amado, a quem me regozijo. Marcos 1,11, aqui leremos. Então houve uma voz vinda dos céus, Tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Vejamos só, Jesus insistiu em ser batizado para endossar a autoridade de João, identificar-se com os pecadores que sinceramente buscavam o perdão de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Também anunciar e confirmar publicamente seu ministério, permitir que João o apresentasse ao mundo como o Messias prometido, João 1,53, e que ele, Jesus, recebesse a plena unção do Espírito de Deus, Lucas 3, 22. A forma da pomba era real e visível, e não apenas uma analogia espiritualizada para descrever romanticamente o fenômeno, pois Lucas ainda é mais preciso usando a expressão, abre aspas, em forma corpórea, fecha aspas. Lucas 3, 22. Esse mesmo fenômeno ocorreu também por ocasião da criação, Gênesis 1, 2. O próprio Deus fala sobre o amor e a alegria que sente por Jesus, seu Filho, João 12, 28. E suas palavras relembram Gênesis 22, 2, Salmos 2, 7 e Isaías 42, 1. Temos aqui uma visão clara da Trindade, doutrina cristã, que só pode ser bem aceita após o verdadeiro encontro com a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. E para concluirmos, leremos Hebreus 6, versículo 15. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. A palavra grega original usada para descrever aqui a paciência de Abraão é macrotomia, que significa, entre aspas, longanimidade, em contraste com os sentimentos de indignação e revolta. Paciência, ciência da paz. Refere-se, portanto, ao fato de Abraão ter esperado com fé. Por cerca de 25 anos, Abraão esperou com fé pelo nascimento de Isaac e mais tarde pela entrega e restauração de seu filho. E nós devemos perseverar na fé. E os salvos perseveram na fé. Vamos ler aqui o versículo 32 de Hebreus 10. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos,
Veja só, com o passar do tempo, tendemos a ganhar mais conhecimento bíblico e experiência na convivência com o corpo de Cristo. Todavia, veja só, precisamos sempre nos lembrar do tempo em que fomos alcançados pelo divino amor do Senhor, quando a luz da salvação brilhou alegremente em nossas mentes, brilhou em nossos corações, como as boas novas de Deus. João 1:9, Atos 2:40, 44. Glória a Deus, que Deus nos ajude a permanecermos na obediência ao Senhor, todo dia buscando nos examinar, abandonando nossos erros, abandonando nossos pecados e alegremente buscar conhecer ao Senhor para obedecê-lo. Então nós concluímos a leitura aqui de Êxodo, capítulo 14, e fomos no Novo Testamento, porque nós lemos na Bíblia Almeida, e onde é sugerido as referências bíblicas, do qual nós seguimos ali e lemos e meditamos no Novo Testamento. Graças a Deus por isso. E nós lemos que o faraó voltou a perseguir Israel. Depois Deus abre o mar para o seu povo. Permitindo Deus, amanhã leremos Êxodo capítulo 15. Tem como título o Cântico do Louvor de Moisés. Todas as dúvidas nós encontramos resposta aqui na palavra do Senhor. Nós estamos diariamente sendo instruídos para nós lermos a palavra de Deus, meditarmos, entendermos o que nós lemos e colocarmos em prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.